Muito bem, meus queridos, salve Maria Imaculada! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, Missão Pastorear. Aqui você aprende muito sobre a igreja. A paz de Jesus misericordioso, amém, meu irmão? Aqui nós vamos aprender muito sobre os mistérios da igreja, começando esse apostolado com ela, com a Mãe da Misericórdia. Nós já iniciamos esse canal fazendo a formação para a consagração a Nossa Senhora. Então, seja bem-vindo a esse canal. Se você está assistindo esse vídeo aí gravado, né, compartilha, deixe seu comentário e busque, que nós vamos deixar bastante conteúdo aqui nesse canal para a gente poder crescer na fé. E caminhando com ela, nós vamos chegar até o céu. Nossa Senhora é essa que nos leva para Cristo. Nossa Senhora é essa que nos aponta para Cristo. É aquela que sempre está nos chamando e nos orientando a fazer aquilo que o seu filho disser. Por isso, nós estamos aqui para fazer o nosso terceiro encontro. Tá? Se você não assistiu os outros, nós já fizemos 2 encontros. O primeiro com as dúvidas gerais e iniciais para a consagração. Qualquer dúvida que você tiver, está lá. Né? Como é que eu faço? Eu posso me consagrar? Tem que ler o livro? Tá? Aquelas perguntinhas tudo, está no primeiro encontro. O segundo encontro, nós fizemos a introdução e o capítulo 1. E hoje, nós vamos fazer o capítulo 2, que o tema de hoje são as verdades fundamentais da consagração. Vamos fazer uma oração antes, né, de começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já quero consagrar este canal, este apostolado, quero consagrar a minha vida, minha vocação, meu ministério, todos os dons que Deus me deu, consagrar tudo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E quero consagrar também toda a nossa missão pastorear, todos vocês do Exército de Maria, você que está assistindo esse vídeo, quero consagrar a sua caminhada, a sua família, seus projetos, ao Imaculado Coração dessa mãe rainha, dessa mãe doce, dessa mãe piedosa. Quero que você saiba que ela nunca tira os olhos de você. Maria é a rainha dos nossos corações, ela sabe de todas as nossas angústias, todas as dificuldades que você já deve estar encontrando para continuar nessa formação, para se consagrar. Nossa Senhora vai te dar força, Nossa Senhora vai te acalentar, vai te dar ânimo. Não desista nunca de Maria, porque ela não vai desistir de você. Não desista de Deus. E na consagração nós vamos buscar um Senhor. Salve Regina Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advogata nostra, ilus tuos misericordes oculos a nos converte. Et in esum benedictum fructum ventris tu, nobis post hoc exilio ostendet. Ó clement, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut dignifictiamum promissionis Christi. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos lá então. Sem enrolação. E aí, você leu o segundo capítulo, porque a proposta era essa. A gente está caminhando assim, a gente lê um capítulo e na aula a gente discute sobre esse capítulo. Aí, durante essa semana, a gente lê o capítulo 3 e na semana que vem a gente vai discutir o capítulo 3. Não sou eu sozinho, gente, tá? Que vou fazer a aula, você também. Então, você leu e trouxe as suas dúvidas e pode aqui também acrescentar alguma coisa. Na aula passada eu vi que muitos irmãos foram contribuindo ali, eu fui trazendo o que eles estão falando, isso é muito interessante. Nós estamos juntos nessa caminhada. E eu quero dizer para vocês que eu estou crescendo muito nessa devoção à Nossa Senhora com vocês. Né? Se vocês não estivessem aqui, para que eu ia estar aqui? Né? Então, vocês são o motivo
dessa formação aqui, tá? E Deus, nós vamos ver hoje, Jesus é o meu fim último. Eu não sei o seu, mas o meu fim último, vou até pegar ele aqui mais perto. O meu fim último é esse aqui, ó. É Jesus Cristo. Eu estou aqui por ele, eu tenho essa devoção por ele. Nós vamos ver isso hoje, tá? Nosso fim último tem que ser Jesus Cristo. Então, vamos lá. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Fundamentais significa que é fundamento. O que é o fundamento? É aquilo que vai dar o suporte, só tem nisso algo que tem um fundamento. É aquilo fundamental, significa que tem que saber. Né? Se um princípio é fundamental, ele tem que saber. Se uma peça é fundamental, ela tem que estar ali, senão aquela máquina não funciona. Se essa verdade é fundamental, eu tenho que aprender. Se eu não compreender isso, eu não posso dizer que eu sou um devoto de Nossa Senhora. Eu não posso me consagrar sem essas verdades. E é por isso que muitas pessoas criticam, por isso que muitos criticam a devoção à Santíssima Virgem. Eu vi um vídeo, né, agora no Instagram, de um sacerdote falando, né, coisas assim que para nós não tem nem lógica sobre a devoção. Por quê? Não é porque ele é ruim, não é porque ele não gosta de Nossa Senhora, não quer que nós sejamos santos. Não, na cabeça dele ele está certo, porque ele não conhece a verdade. Então, nós estamos aqui para isso, para conhecer a verdade. Por que muitas pessoas não aceitam? A consagração, a gente fala, para que isso? Não precisa, vai direto para Jesus, e não sei o quê, esse negócio de escravos, tal, porque eles não conhecem a verdade. Se eu duvido essa pessoa pegar esse livro, ler, fazer esse curso que nós estamos aqui fazendo da consagração, e principalmente dessa aula de hoje, se você está iniciando esse vídeo e chegou aqui, se você ficar até o final, e ao final desse curso, eu duvido você abrir a boca para um dia dizer que é desnecessário a devoção à Nossa Senhora para sermos santos. Porque isso aqui foi um santo canonizado que escreveu. Claro que foi canonizado depois. São Luís Maria, um grande santo da igreja. Então, São Luís Maria está dizendo que é necessária a devoção à Nossa Senhora. E ele está dizendo essas verdades aqui hoje. Aí o santo que a igreja canonizou, e para você que não sabe, o processo de canonização é um processo muito longo e rigoroso, e muito longo, porque vai observar as virtudes heróicas e a isenção de erros teológicos nos seus escritos. São Luís tem vários escritos, não só esse é o mais conhecido. Ou seja, a igreja, depois de uma grande investigação, disse que esse texto, e todos os escritos de São Luís, senão ele não seria santo, não tem nenhum erro teológico, ou seja, então aqui não tem nada errado. Então, quem está errado é quem fala mal do que está aqui. Então, se a pessoa fala, não, nós não precisamos de Maria, é ele que está errado, porque São Luís falou que precisa, e a igreja disse que ele está certo, porque canonizou ele. Eu vi uma pessoa falando umas coisas lá, eu falei assim, vixe Maria, vou ter um comentário lá no Instagram, falou, descanoniza São Luís e dá para ele, né, o título de santo. Porque o cara é santo, velho, o cara escreveu isso, movido pelo Espírito Santo. Quantas almas salvas do inferno, salvas das garras do demônio com esse livro, com esse método. Quantas pessoas se tornaram santos com a ajudinha desse tratado, né, da devoção à Nossa Senhora. E é com ele, né, com ela que eu quero também chegar lá. Aí uma pessoa vem dizer que não. Como assim, né? Então, por que é importante a gente saber dessas verdades? Para a gente não deixar também as mentiras nos desmotivar. Porque às vezes eu estou ali fazendo a minha consagração, não estudei direito, chego lá na igreja, escuto alguém, ou uma pessoa, né, que tem algum cargo, alguém mais velho na igreja, sei lá, talvez até um sacerdote, um diácono, e fala assim, não precisa disso e tal. Aí você, se fulano está dizendo, né? Ou então critica demais, fala, eu não vou nem mexer mais com isso, porque o pessoal fica só me criticando, né? Lá, então já vi gente falando isso. Não, o que importa é a verdade. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser me criticar, que me critique. Eu não largo ela nunca mais. Se a igreja queimar todos os documentos marianos e um dia publicar um documento dizendo que não precisa, eu sigo a igreja. Porque eu sigo a igreja. Mas enquanto a igreja tiver... Porque não é só São Luís. Tem muitos documentos da igreja falando sobre Nossa Senhora. Muitos. Então, eu sigo a igreja. Pode falar quem quiser. Eu não deixo ela, porque eu sei do quanto que essa consagração me ajuda e do quanto que essa consagração está me levando para a santidade.
Então, nós precisamos estar firmes na nossa verdade e no que nós queremos. Deixa os outros falar o que quiser. E nós vamos tentar propagar para aqueles irmãos que ainda querem conhecer e ainda não conhecem, né? Aqueles que a gente vê que não tem jeito, vamos rezar, que um dia vai dar certo, né? Nossa Senhora arrasta eles. Mas aqueles que ainda nunca ouviu falar, a gente vai divulgando, né? Com curso, né? Tem uma proposta que você pode dar um tratado de presente para alguém. Esse tratado eu ganhei de presente, né? Da minha querida irmã, Jocilene. E aí já dei vários tratados também de presente. E você vai divulgando, divulga live, né? Divulga as coisas do Exército de Maria e tal, e vai falando da consagração para as pessoas. O testemunho de vida fala muito, né? Quando as pessoas veem você mudando, ó, fulano realmente mudou, também quero isso. Tá? Então, nós precisamos entender essas verdades para não deixar que as mentiras, né? As tentações do mal nos tirem desse caminho de santidade. Qual é a primeira verdade? Porque o título é Verdades, então tem muitas, tem algumas. A primeira verdade é que Jesus é o fim último da devoção à Santíssima Virgem, como eu acabei de falar. Essa é a primeira verdade. E essa verdade já vai quebrar com todos esses mitos, essas resistências. Porque a pessoa está achando que a gente está focado em Maria, que a gente quer ficar em Maria que vai ser nossa salvadora. Não é. Maria é apenas um canal, é a escada, é a ponte, é um lugar, é uma estrada, um caminho que nos leva para Jesus. Então, Jesus é o nosso fim último. Eu quero que Maria me leve para Jesus. Eu quero estar com ela junto com Jesus, lógico. Se eles estão unidos, nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas o meu fim último é Jesus. Então, eu não preciso ter medo, não preciso ter escrúpulo de caminhar com Maria, porque ela está me levando para onde eu quero realmente ir. Eu falei na aula passada que Maria é o nosso guia, né? naquele nosso GPS, nessa caminhada até Jesus. Então, não se preocupe. Se São Luís está falando que Jesus é o fim último, então não tem resistência. Tem resistência. Maria é o caminho que nos vai levar para Jesus. E Jesus é o caminho que vai levar para Deus. Até Deus eu posso me perder, até Jesus eu posso me perder. Então, Maria me leva até Jesus. Chegando até Jesus, não me perco mais. Certo? Um exemplo que veio na minha cabeça aqui, né? Por exemplo, se tem uma ponte, imagina uma ponte bem grande, né? Se tem uma ponte, provavelmente pode ter um rio, alguma coisa assim. E você quer passar para o outro lado. Você já viu alguém dizer assim, olha, eu vou lá para a ponte para ficar no meio da ponte. Pronto, parei aqui, vou ficar aqui. Ninguém quer ficar no meio da ponte. Todo mundo quer passar para o outro lado. Maria é a ponte, então eu não vou parar em Maria. Né? Eu vou passar por Maria, né? Não existe graça que não passa por ela. Assim como Jesus passou por ela para chegar aqui, eu vou passar por ela para também chegar lá. Então, Maria é essa ponte, é essa escada. Então, nós não vamos parar no meio de Maria. Por exemplo, o meu destino está lá do outro lado da ponte. Mas fala, não quero aquele destino, não, vou ficar aqui no meio da ponte. Quem vai ficar no meio da ponte? A ponte só serve para levar você para o outro lado, que é o seu destino. Maria é a ponte que nos leva para Jesus. Está entendendo? Então, não precisa de escrúpulo, não precisa de resistência. E quem quiser falar, que fale. Eu vou com Maria até Jesus. Ok? Então, essa é a primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. Não só dessa devoção à Santíssima Virgem, mas toda devoção tem que levar para Jesus. A devoção a São José, a devoção a Santa Faustina, a devoção a, a qualquer outra, a Nossa Senhora de Fátima, a devoção a São Francisco. Tem que levar para Jesus. Se não leva para Jesus, é falsa a devoção. Ele vai até dizer que é uma ilusão do demônio qualquer devoção que não nos leva para Jesus. Gente, se a pessoa ler esse livro, não vai ficar falando besteira. O que é que custa ler? Aí vai ficar falando de uma coisa que não conhece. Aquele livrinho amarelinho, abre ele e lê que você vai ver. Aquele livrinho amarelinho, o que ele faz na sua vida. Não é, na aula passada eu falei que não é só um livro comum. É um mistério escrito, né? Então, a primeira verdade é essa. Essa devoção tem que nos levar para Cristo. E ele diz assim, ó, que a sólida devoção, nós estamos no tópico 68, tá? Quem estiver acompanhando com o tratado. Essa sólida devoção à Santíssima Virgem, né, vai nos contribuir para estabelecer uma verdadeira devoção a Jesus Cristo. Então, eu vou buscar meios de ter uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, não é isso? Tem os meios. Quais são os meios? A leitura, o tratado, o rosário. Esses são os meios de ter uma verdadeira devoção à Nossa Senhora.
mas eu quero ter devoção a Jesus. Então, quais são os meios que eu tenho para aumentar e para que a minha devoção seja perfeita a Jesus? A devoção a Nossa Senhora é um meio para aperfeiçoar a devoção a Jesus Cristo. Olha só. E se é um meio muito bom e perfeito para aumentar a minha devoção a Jesus Cristo, então eu vou aderir. Ele até fala aqui no final do 62, né? Se essa devoção não me levasse para Cristo, eu deveria rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Ele mesmo fala, não precisa ninguém ficar falando, não, gente, para que isso? Não, ele já falou. Se não me levasse para Cristo, eu não teria nem escrito esse tratado. Você acha que um santo ia escrever um livro e ser santo de uma coisa, sobre uma coisa que afasta de Jesus? É claro que não, né? É muito mais fácil, e é claro que é a verdade, que aquela pessoa ali está toda errada, ela está equivocada, ela não entendeu, coitada, né? Então, vamos rezar por ela, para ela abrir a mente, né? Dar um tratado. Uma vez eu dei um tratado para uma pessoa. Eu sei que ela nem leu, essa pessoa nem leu, mas eu dei um tratado, né? Fiz minha parte, deixei Nossa Senhora fazer a dela. Mas, né, vai fazendo alguma coisa que uma hora ele vai se converter. O padre Paulo Ricardo, né, um dos grandes marianos, tem um curso maravilhoso de consagração Nossa Senhora, inclusive eu já fiz 2 vezes esse curso, e vou fazer de novo quando eu for estudar mais um pouco. Ele tinha resistência, ele dá esse testemunho, está aí no YouTube e tudo, ele tinha resistência, mas o padre Francisco Amaral, que é um grande propagador da devoção a Nossa Senhora, o livro dele está aqui, lembra que a gente vai estudar ele também, eu já estou usando ele para algumas coisas aqui do curso, né? E o padre Francisco Amaral conseguiu colocar na cabeça do padre Paulo Ricardo, e ele entendeu e agradeceu, né? Inclusive, fez o prefácio desse livro, né? Então, assim, a gente precisa rezar e, com carinho, entregando para Nossa Senhora, que a pessoa vai mudar, tá? E olha só, Maria, ele fala que Maria está tão intimamente unida a Cristo que é mais fácil separar o sol da luz do sol, né? Que ele fala que o sol da luz, que é a própria luz do sol, é um fogo do calor, do que separar Maria de Jesus. Então, a luz do sol está onde? Está lá no sol. Tem como eu olhar para o sol e não olhar para a luz? Tem como eu olhar para a luz do sol e não olhar para o sol? Eu estou olhando para a luz, eu estou olhando para o sol. Porque Maria e Jesus estão unidas. Já falei isso no mistério da encarnação. Eles se uniram eternamente. Essa união não desfaz mais. Né? Olha, o fogo e o calor. Imagine tirar o calor do fogo. É a mesma coisa tirar Maria de Jesus. Não vai conseguir nunca. Então, se eu tiver com Maria e Jesus está unido a ela então está junto. Se eu estou com Jesus, eu estou com Maria. Não tem como escolher só um. Não tem como. Ou está com Maria e Jesus, ou não está com nenhum dos dois. Então, Maria e Jesus não se separam mais. Então, não tenha medo de olhar para Maria. Não tenha medo de seguir Maria. Não tenha medo de honrar Maria. Que todos os louvores que nós rendemos a Maria, bate nela e vai para Cristo. E ela vai entregando tudo para Cristo. Tudo é para Cristo. Então, não tenham medo, tá? De venerar, de louvar, de falar mesmo, né? Exaltar, venerar, né? Com o nosso culto de hiperdulia para Nossa Senhora, tá? No 64, ele diz que, depois disso, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas que jazem todos os homens na terra, como os cristãos católicos e mesmo alguns estudados, né? Ele fala aqui, né? Doutores. Ou seja, ele está falando de muitos católicos que são até estudiosos, mas não conseguem entender isso. São doutores e não conseguem fazer, igual Nicodemos. Jesus fala, tu é doutor em Israel e não consegue entender isso que eu estou falando. Está nas escrituras e eu sou o cumprimento dessa escritura e você não está entendendo. Mesma coisa, o cara estuda demais, é doutor, não sei quantas pós-graduação e doutorado e não entende que Maria e Jesus estão unidos, que Maria é o caminho perfeito para chegar a Jesus, né? E ele vai falando aqui, né, lamentando, como é triste, né, ver católicos falando, não é triste a gente chegar e ver o católico falando que não precisa de Nossa Senhora, não precisa rezar rosário e tal, não é triste. Fica triste por quê? Porque a gente sabe que precisa. Triste por aquela pessoa que está ainda, né, com a cabeça muito fechada, com a mente fechada. Rezar para o Espírito Santo iluminar todos aqueles que ainda não abriram a sua mente, o seu coração para receber a graça
de crer nessa devoção à Santíssima Virgem. É das nossas missões aqui também, até o final, viu, gente? Vou até colocar depois aqui nos encaminhamentos. Reza por aqueles, né, pelos escrupulosos, por aqueles que têm resistência, que ainda não creem e não aceitam a devoção à Nossa Senhora, tá certo? Então, Maria ama a Deus mais do que todas as criaturas juntas. Olha só, gente. São Luís amou a Deus, sim ou não? Amou muito. Santa Teresa d'Ávila amou a Deus, muito. Santa Faustina amou demais, nossa. Imagina aí o amor de todos os santos, porque vários santos deram a vida por Jesus. Então, imagina esses amor, tudo deles junto, é amor demais, gente. Mas o amor de Maria é maior do que o amor de todas as criaturas, até juntando de todos os anjos. Olha só como Maria ama Jesus, hein? Será que Maria vai querer tomar algum louvor que é de Jesus? Será que ela vai querer tomar algum lugar que é de Jesus? Claro que não, né? Se quando ela estava na terra ela não quis fazer isso, imagine agora, né? Então, primeira verdade, Jesus é o fim último da nossa devoção, ok? Nós estamos aqui para encontrar o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso belíssimo esposo. Não esqueçam disso. Nós estamos aqui para amar mais Jesus, servir mais Jesus e ser mais servos verdadeiros de Jesus, tá? E Maria vai nos ajudar a isso, tá? A segunda verdade é que pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade ou na condição de escravos. Nós pertencemos a Jesus e a Maria. Nós que somos marianos, que somos devotos, que somos consagrados, somos escravos de Maria, então nós pertencemos a ela, nós somos um objeto. Assim como esse livro é meu, eu faço o que eu quiser, eu viro para cá, viro para lá, jogo no chão, se eu quiser botar fogo, eu boto. Nós somos de Maria desse jeito. Eita, Nilson, como é difícil aceitar isso, né? Pois é. Aqui, os escrupulosos endoidam. Os escrupulosos aqui rasgam as vestes, né? Quando a gente vai falar de escravo, né? De ser dono, de ser coisa, né? É escravo ou é servo de Maria? E aí? Aqui nessa segunda verdade tem umas dúvidas. É escravo ou é servo? Uma vez nós fomos fazer uma espécie de evento ali, uma coisa, e colocamos lá escravos de Maria. Aí alguém que estava ali na frente, no comando daquela comunidade, falou assim, não bota escravo não, que fica muito assim, né? Bota servo. E nós, servos, escravos, temos que obedecer à autoridade da igreja. Então nós obedecemos, tiramos o nome escravo, botamos o nome servo. Aqui, para nós, a gente sabe que é a mesma coisa, mas para a gente também não tem problema chamar a gente de escravo, de Maria. Mas vamos lá. Os escrupulosos ficam assim porque, nossa, chamar a pessoa de escravo, uma coisa assim, né, tão repugnante e tal. E tem aquela coisa também de coisa e propriedade, né? Quando a gente reza a consagração, aquela oração da consagração, como coisa e propriedade vossa, amém. Aí muitas pessoas colocaram como filho e consagrado vosso, amém. Tá errado, muitos vídeos já foi aí, né? Dom Henrique falando, tá errado. A consagração, a oração está lá dizendo como coisa e propriedade. Nós conhecemos uma irmã, né? Uma pessoa que ela caminhou com a gente no início, fez a consagração, eu lembro que ela até renovou da segunda vez, não sei depois disso, porque ela tinha essa dificuldade, ela teimava com a gente sempre, ficava, não, eu não aceito isso, como coisa, né? E ela falava assim com aquela cara, como coisa? Quer dizer que eu sou uma coisa? E a gente tentava explicar, não é que você é uma coisa, é que você é consagrado como coisa, ou seja, assim como falar, assim como esse livro é meu, nós somos de Maria, ou seja, ela faz o que quiser conosco. É a forma como eu me entrego. Mãe, eu sou como uma coisa para a senhora faz o que quiser. Não quer dizer que eu estou me rebaixando à condição de um objeto. Mas na mão de Maria é exatamente isso que nós vamos fazer. E eu sei que depois, eu não sei o que deu, né? Se consagrou, se continuou, se venceu isso, mas nós tentamos, né? Porque é um escrúpulo dizer, porque como coisa. Às vezes a gente tem que aprofundar, tem que, né, buscar ali um conhecimento para a gente não ficar parado nessa... Nossa, está me chamando de coisa, né? Está me chamando de escravo? Como assim, né? A gente vai aqui hoje... Aqui é um tema um pouco delicado para nós, mas nós vamos esclarecer. Então, como coisa, já estou dizendo. Primeiro é que a oração está dizendo que é coisa. Então, eu tenho que rezar a oração como está.
Se a oração está dizendo Pai Nosso que estás no céu, eu não posso dizer Pai Nosso que está no lugar escondido. Eu não posso dizer. Pai meu. Não, a oração é Pai Nosso que está nos céus. Então, a oração é como coisa e propriedade vossa. Então, eu vou rezar como coisa e propriedade vossa. E por que eu não sou como coisa? Porque eu sou, sabe por que eu não sou como coisa? Porque a consagração não é verdadeira. A coisa é assim, eu pego, viro para cá, daqui a pouco esse livro fala, ei, pai, eu não quero ficar assim, não, eu quero ficar assim, você não manda em mim. Olha o livro falando comigo, não é mais um objeto, ele quer ter vontade própria e ele quer ficar do jeito dele. Assim é nós quando não queremos ser coisa. Lembra que eu falei, Natal, eu me consagro, digo que sou todo de Maria, mas quando Maria manda eu fazer uma coisa, eu não faço. Quando Maria manda eu vestir uma roupa, eu não visto. Ou quando Maria manda tirar uma roupa, eu não tiro. Quando Maria me chama para servir uma coisa, eu não vou, porque eu não sou coisa. Na verdade, é porque o coração não está consagrado. Aí a boca não fala o que realmente não está cá. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu sou escravo de Maria, que sou como coisa na mão de Maria. Ok? Agora, a questão de escravo. Né? Você não quer ser escravo. Tem gente que não quer ser escravo. Viu? Tem consagrado de Nossa Senhora, que é escravo, rebelde, que não quer ser chamado de escravo, não, pela Senhora. Né? Então, você não quer ser escravo? Jesus Cristo foi escravo. Ele se fez escravo por nós. Olha só, Filipenses 2, 6 seguinte. Lá no profeta Isaías, ele diz, o teu pecado me fez escravo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus deu um exemplo de humildade, mas ali Jesus estava fazendo aquilo que depois ele ia fazer na cruz, que está relatado em Filipenses 2. Ele se aniquilou a condição de escravo. É o escravo que lava os pés dos outros. É o menor. Nenhum deles queria lavar o pé dos outros. Eles ficaram preocupados, porque no grupo deles não tinha escravo. Quem vai lavar os pés? Por isso que eles ficavam, quem é o menor? Quem é o maior? Aquela pergunta, quem é o maior ali? Jesus falava que quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Eles não entendiam. Aí Jesus foi lá e se fez escravo e lavou seus pés. Se fez escravo e morreu na cruz por nós. Nossa Senhora, a mãe de Deus, falou, eis aqui a escrava do Senhor. Ela se fez escrava. Ela disse, só faça-se em mim segundo a tua vontade. Ó, Maria dizendo para Deus, eu sou como coisa na tua mão, Senhor. Faz o que quiser de mim. Como coisa. Isso é ser escravo. Agora, eu não quero ser escravo de Maria. Daqui a pouco nós vamos ver se a gente não for escravo de Maria ou de Deus, nós vamos ser escravo de outra pessoa. Então, eu acredito que nós não somos melhores do que Maria, do que de Jesus, né? Então, se Jesus e Maria se fez escravo, por que eu não posso fazer escravo na mão deles? Que se fez escravo por mim, né? Então, essa segunda verdade, nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravo. Nós não nos pertencemos mais. Gente, nós não nos pertencemos. Não adianta, se eu não quiser ser de Maria e de Jesus, mesmo assim eu não vou me pertencer, eu vou pertencer a outra pessoa, porque eu não me pertenço mais. Eu fui vendido. Fui vendido desde sempre, né? Vendido por um mero prazer, vendido por uma ganância de ser como Deus, vendido por uma desobediência, né? Por um desejo de ser poderoso, ganancioso. Fui vendido pelo pecado, desde a queda do homem lá com Adão e Eva. Então, nós éramos, antes do batismo, São Luís explica aqui no tratado, antes do batismo, nós éramos escravos do demônio, pertença do demônio. Ah, você não quer ser coisa na mão de Maria? Você não quer ser escravo de Jesus? Você era escravo do demônio, coisa muito pior. Você dê graças a Deus que agora você é escravo de Nossa Senhora. Eu é que não quero voltar a ser escravo do demônio, nunca. Eu quero ser escravo do meu Senhor e da minha Senhora, que são bons. Então, pelo batismo, nós fomos redimidos. A palavra redenção significa trazer de volta aquilo que é meu, como se fosse recuperar, tomar de novo para mim. Redimir significa isso, trazer de volta aquilo que é meu. É meu, mas está na mão de outra pessoa. Mas por que foi parar na mão de... Desde que nós nascemos, nós já éramos de Deus. Só que nós nos vendemos ao demônio. Então, se o demônio, eu sempre falo nas pregações, se o demônio tivesse vindo e me arrastado à força, Jesus poderia lá dizer, me dá que ele é meu. Porque você tomou a força. Mas não, eu fui vendido. Então, era propriedade do demônio mesmo. Então, para poder Jesus me resgatar das trevas, ele tinha que pagar um preço.
Porque eu tive um preço para eu me vender ao demônio, que foi o prazer, o pecado. Agora eu tenho que pagar um preço para me resgatar. E Jesus pagou com o seu próprio sangue. Com o seu sangue nos remiu. Com o seu sangue nos libertou. Ele nos arrancou do poder das trevas. Gente, isso é lindo demais. Lá no livro do Êxodo, você vai ver, né, que tem na lei de Moisés, que fala que o escravo, mesmo se ele ficasse livre, por algum motivo lá, mas se ele quisesse ficar com seu senhor, aí tinha lá, ele devia chegar, chamar 3 pessoas e falar, não sei se escrevia alguma coisa, falava, eu quero ficar com meu senhor na condição de escravo. Ele preferia ficar sendo escravo do que ficar livre, porque naquele senhor, naquele lugar, ele estava mais seguro. Porque existiam muitos escravos que os senhores tomavam como filho, tratava bem. E a gente vai ver que essa questão da escravidão, na nossa mente, tem uma realidade muito, muito marcante. Por isso que a gente tem essa dificuldade para poder entender essa questão da consagração. Mas, enfim, nós éramos escravos do demônio, Jesus não nos arrancou do poder das trevas, só que é o seguinte, a nossa escravidão a Jesus, ela é livre. Olha só como ele nos libertou do poder das trevas, das garras de Satanás, mas ele não nos jogou em outra escravidão, em outra jaula. Não, ele simplesmente nos libertou e nós ficamos livres. Nós não somos obrigados a ser escravo de Jesus só porque ele me libertou. Não, fiquei livre. Aí eu posso, de livre e espontânea vontade, não, eu quero ser escravo desse Senhor que deu sangue por mim. Qual é o problema, gente? Se eu não vou ser escravo de Jesus, mas cedo ou mais tarde eu vou cair de novo nas garras de Satanás. Eu vou voltar para lá de novo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que essa escravidão é livre. Ele me libertou. Agora, é por livre e espontânea vontade que eu me consagro como escravo de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. É importante a gente entender isso. Tá certo? Então, há 2 maneiras, vamos entender essa questão da escravidão. Há 2 maneiras da gente entender essa pertença a alguma pessoa. São Luís diz lá, que é a servidão e a escravidão. Vou tentar resumir isso aqui. A servidão é quando, entre cristãos, um homem se põe a serviço do outro por certo tempo, recebendo determinada quantia, tal. E a escravidão, quando o homem depende inteiramente do outro durante a vida inteira e deve servir ao seu senhor. Aí depois ele faz um monte de comparação lá, que isso aqui a gente não vai precisar falar, mas tipo assim, o servo ganha dinheiro, o escravo não ganha. O escravo precisa ganhar salário. O servo, a qualquer momento, pode dizer, eu vou embora, acabou com essa servidão. O escravo não, o escravo é pertença daquele senhor para sempre. O senhor, para o escravo, ele tem um poder até de morte, tem domínio até de morte naquele. Se um senhor, naquela época, matasse um escravo, não dava nada. Não tinha crime de homicídio. O escravo era a pertença dele. Então, ele faz aqui para diferenciar servidão e escravidão. Mas vamos olhar um pouquinho no contexto histórico. Por que São Luís está falando de servidão e escravidão? Quando a gente fala de servidão e escravidão, nós nos remetemos, lógico, ao período feudal. Né? Período feudal que tinha essa questão de servidão, escravidão, aquela coisa, né? Feudo, feudal, servo. Tinha outro nome lá que agora eu esqueci que tinha, né? Além da servidão. Depois, se alguém lembrar aí, faz tempo que eu estudei história. Mas por quê? Porque naquela época em que São Luís escrevia o tratado, estava no auge ali, esse sistema feudal. E ele coloca essas 2 realidades para entender as 2 formas de ser escravo. Só que nós não vamos ser essa servidão, a gente tem que deixar claro. Por que não é servo? Não é servidão. A minha relação com Jesus não é de servidão, é de escravidão. Eu estou dando a minha vida para ele. Tanto faz se ele quiser minha vida, minha morte, o que ele quiser de mim, o que ele quiser fazer de mim, pronto, eu estou me dando inteiramente. Eu vou servir a ele até o fim da minha vida. Eu não vou mais romper, eu espero, né, essa relação, não vou dizer, agora chega, não quero mais ser seu escravo, não, vou embora. Não, é para sempre. Então, essa característica que ele está dando aqui de escravo é a nossa, para sempre. Então, ele fala as 2 para a gente entender que é essa escravidão. Até porque, se a gente voltar um pouco lá na realidade, na Bíblia, na época de Nossa Senhora, não tinha esse negócio de servidão. Tinha escravidão, o povo era escravo. O povo de Israel ficou escravo no Egito. Né? Ele estava numa certa escravidão naquele tempo, né, do Império Romano. Ele sabia muito bem o que é escravo. Maria sabia o que era escravo. Como é que ela fala? Eis aqui a escrava do Senhor.
Por acaso Deus vai fazer a mesma coisa que o Egito fez com o povo de Israel? Por acaso Deus vai oprimir, vai botar para fazer trabalho forçado, vai matar os filhos do povo de Israel? Deus vai fazer isso? Não. Mas mesmo assim, Maria diz: eis aqui a tua escrava. Ou seja, ela está dizendo que, daquela mesma forma que o povo estava no Egito, ela quer estar agora. Ela quer estar. Mas não quer dizer que Deus vai ser como o faraó. Aqui é uma chave que eu vou falar daqui a pouco para vocês têm que entender isso. Tá? Então, olha só. E Maria se coloca como escrava. Só que nós, quando a gente fala de escravo, no Brasil, nós tivemos a escravidão. É diferente essa escravidão. Estou aqui, ó. Essa escravidão que fala na Bíblia, essa escravidão que fala aqui no tratado, é diferente dessa escravidão que nós tivemos no Brasil. Uma escravidão de pessoas que eram capturadas, trazidas nos navios, apanhava e não tinha, sabe? Era sofredor, sofrimento. Então, nós, brasileiros, a gente, nossa, escravo. Quando fala escravo, a gente lembra de uma pessoa preta apanhando com a corrente. Alguém aqui já ficou preso numa corrente com a bola no pé e apanhando de Nossa Senhora? Alguém? Claro que não. Mas, mesmo assim, nós somos escravos. Existiam escravos dos senhores feudais que viviam na sua casa, que dormia, que comia com ele, e tinha. Então, o fato de ser escravo não significa que vai sofrer. Tá? Então, a forma de se colocar como escravo é a mesma. Não é por constrangimento, porque aqui ele vai falar que há duas formas de ser escravo. 3, por natureza, por constrangimento e por amor. Deixa eu ler aqui o comentário da Tânia. Cristo nos ama tanto que nos deixa livre, porque ele quer que sejamos escravos por amor. Ele se tornou escravo por amor, e também por liberdade, exatamente. Ele nos deixa livre porque ele quer que essa escravidão seja por amor. Ele não quer que seja por constrangimento. Tá? Então, há 3 formas de escravidão. Por natureza, né? Ele vai dizer lá, às vezes a gente já nasce, né, sendo pertence de Deus, ou quando a pessoa já nasce num país que aquela cultura é escrava, por exemplo. O povo de Israel, depois que já era escravo, se nascia uma pessoa já é escravo, já nascia escravo. Ou por constrangimento, quando a pessoa é presa, quando a pessoa é feita escrava, o povo é dominado, né? Os negros que eram capturados ali na África. Isso é por constrangimento. A nossa forma de escravidão, como a Tânia falou, é por amor. Eu escolho, como na lei de Moisés, eu quero ficar com o meu Senhor. Porque a forma de me colocar como escravo é a mesma. Por isso que Maria fala, eis aqui a escrava do Senhor. Maria está se colocando do mesmo jeito que o povo de Israel estava no Egito, como escravo, livre, o Senhor faz o que quiser. A diferença da consagração a Nossa Senhora, ia bater, da consagração a Nossa Senhora, a diferença está não no escravo, mas está no Senhor, está na Senhora, no dono. Eu posso pegar esse livro, rasgar, jogar fora, botar fogo, mas eu posso pegar esse livro, forrar ele, deixar bonitinho, beijar que eu amo ele. O que Nossa Senhora Jesus faz conosco? Repetindo, coloca uma bola no pé de ferro, coloca uma corrente, bate na gente, coloca a gente para fazer trabalho forçado, passando fome? Não. Ela nos protege, ela nos ama, ela intercede por nós, para que a misericórdia de Deus venha, ela aparece dizendo para a gente rezar o rosário, ela nos protege dos demônios. Como que eu não vou escolher uma senhora dessa? Vocês estão entendendo que a diferença está no Senhor e não no escravo. Aquele mesmo escravo que estava lá na senzala sofrendo, de repente o Senhor fala assim, ó, vem para cá que eu vou botar você na minha casa, você vai ser como um mordomo meu. Muitos senhores pegaram escravo para criar como filho, deu de tudo. A diferença está no Senhor. E se esse daqui é o meu dono, eu não tenho medo de ser escravo. Você está entendendo que aqui a gente acaba com todo escrúpulo? A gente acaba com todo escrúpulo. Escravo para fazer a vontade de Deus, fugir das maldades deste mundo. Nossa irmã Sandra, é isso mesmo. A Nossa Senhora faz é por amor, para nos levar a Cristo. Então, é claro que aqui agora não tenhamos medo de ser escravo de Nossa Senhora. Porque depois São Luís vai dizer que se a gente não for escravo de Deus, a gente vai ser escravo do demônio.
Porque imagine, naquela época, um negro fugia de uma fazenda, de um senhor, e estava ali perambulando e passava em outra fazenda. Um negro, na época da escravidão. Ele ia pegar e ia fazer escravo. Se o negro era escravo. Se você abandona Deus, meu irmão, você vai cair nas mãos de quem? Do diabo. Se você abandona Deus, sai da igreja, começa a perambular pela rua aí, daqui a pouco você está enrolado no pecado e você volta para as garras de Satanás. Então, não deixemos isso acontecer, tá? Sobre as 3 formas de escravidão, eu já falei, né? Por natureza, constrangimento, livre e vontade, que é a nossa forma de escravidão por livre vontade. Gente, tá achando ruim? Não se consagra. Ninguém aqui é obrigado. Ninguém aqui foi obrigado. Todo mundo aqui está aqui por livre, espontânea vontade. Muitas pessoas vão assistir o vídeo depois, por conta dos seus compromissos na igreja, mas é por vontade própria. Eu também estou aqui por vontade própria. Ninguém me obrigou a estar aqui, nem fazendo live, nem sendo devoto de Nossa Senhora. Eu estou fazendo por amor à minha Senhora. Se eu não fizer, ela não vai me castigar. Mas eu, mesmo assim eu vou fazer, por amor, tá? Então, é esse amor que deve nos levar, né? No ponto 71, ele vai falar aquelas diferenças de escravo que eu já falei, de escravo e servo, né? Um exige salário, outro não, tal, aquelas coisas aí você já sabe. Aí nós vamos aqui, ó. A maior inclinação de Maria, isso aqui é coisa minha, viu, gente? Quando eu não falar o tópico é porque é meus comentários. A maior inclinação de Maria é nos unir a seu filho Jesus. Ou seja, todo o empenho de Maria, tudo que Maria se esforça, tudo que Maria faz é para nos unir a seu filho. É a maior alegria de Maria, é a vocação de Maria, é nos unir a Jesus. É isso que ela quer. Sempre ela nos chama a nos unir a Jesus. Isso mesmo, seja escrava a você, concorda com a ação de Deus. Exatamente. Nossa irmã Deusilene. Seja escravo e você concorda com as ações de Deus. Exatamente. Olha só, a escravidão voluntária nos faz pertencer mais perfeitamente a Deus. Então, se eu me dou voluntariamente a Nossa Senhora, isso faz com que a minha escravidão a Deus, a minha pertença a Deus, aumente, né? Ser escravo de Maria é o mesmo que ser escravo de Jesus, tá, gente? Então, tanto faz eu falar escravo de Maria ou escravo de Jesus. Tanto faz eu dizer consagrado a Maria ou consagrado a Jesus. Na verdade, é consagrado a Jesus. Na verdade, é escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Mas nós sabemos que tudo que de Maria é de Jesus. Então, eu falo escravo de Maria para dizer que é pela devoção a Nossa Senhora que eu estou me entregando a Jesus. Entendeu? Para a gente entender que é por esse meio. Tá? Mas São Luís até fala assim, se você chegar no meio dos escrupulosos, fala escravo de Jesus, né? Aí, se você estiver no nosso meio, fala escravo de Maria. Ou, se você não tiver medo das críticas, é escravo de Maria, que quiser achar ruim, que acha. Aí vocês perguntam, mas como assim? Aí você vai ter que explicar tudo isso aqui, né? Fala assim, ó, pega o tratado, então manda o link, fala, assiste o curso lá de consagração no canal da Missão Pastoral, que você vai entender o que eu estou falando. Mas é escravo de Maria ou escravo de Jesus, a forma de falar, mas é a mesma coisa. Na verdade, nós somos escravos de Jesus pelas mãos de Maria, tá? Pois tudo que é dela é dele, e a vontade dela é a vontade dele. Gente, a vontade de Maria é a vontade de Jesus. O que Jesus quer? Nos salvar. Então, o que Maria quer? Que Jesus nos salve. Qual é a vontade de Jesus? Nos unir a ele. O que Maria quer? Nos unir a ele. Então, o que Jesus quer? Que a gente não sofra, que não vá para o inferno. Maria também quer. Por isso que pode se colocar na mão de Maria tranquilo, que ela vai fazer a mesma coisa que Jesus quer fazer. E aquilo que ela não pode fazer, ela vai levar para o seu filho, né? Como é o reino de Cristo? Como é ser escravo de Maria? Né? Assim, o questionamento. Como é o reino de Deus? O reino de Deus é bom ou o reino de Deus é ruim? E aí? Quem gostaria de estar nesse reino de Deus? Se você... eu quero entrar no reino de Deus. Sim, você quer entrar no reino de Deus, tem uma rainha lá. Você vai ter que ser um súdito dela, um escravo dela. Porque você não vai ser dono. Você não vai ser rei nesse reino. Então, você vai ser escravo desse reino. Então, o reino de Deus vale a pena ou não vale? Claro que vale. Tem uma rainha bondosa ali que vai nos ajudar, que é Maria, né? Então, vamos lá. Já vimos a primeira verdade. Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções, não só dessa, mas de todas deve levar para Cristo. A segunda verdade é que nós pertencemos a Jesus e a Maria
na condição de escravo, e já vimos por que somos escravos, por que somos consagrados como coisa e propriedade na mão de Nossa Senhora. Já vimos que nós podemos dizer escravo de Nossa Senhora, mas a gente sabe que é de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, mas eu posso falar consagração a Maria também. Na fórmula, na carta que está aqui no livro, o título é Consagração a Jesus Cristo, Sabedoria Encarnada pelas Mãos de Nossa Senhora. Mas nós resumimos, né, para dar uma moral para ela, que é ela que conduz para Jesus, então a gente fala consagrada a Maria. Tá? E a terceira verdade é que devemos nos despojar do que há de mal em nós. Então, gente, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, mas eu vou continuar com aquela maldade, eu vou continuar com aquele orgulho, eu vou continuar com aquele pecado, eu vou continuar com aquela inveja, eu vou continuar com aquele mau costume de falar mal dos outros. Não, então não dá. Você precisa despojar desses mal, do que há mal em nós, em ti, em mim, para poder ter uma verdadeira devoção. Eu vou explicar direitinho aqui para a gente não se perder aqui, tá? Deixa eu ver o comentário do nosso irmão Frederico. Isso mesmo, Nossa Senhora nos escraviza para unirmos a Cristo, para nos levar à santidade. Exatamente. Olha só, todo mundo está entendendo, graças a Deus. Nossa, esse curso está ficando cada vez mais robusto, mais claro, né? E eu estou vendo que as pessoas estão tendo uma compreensão maior. Nossa Senhora, acho que aqui vai sair uns formadores também, para eu descansar um pouco, né? Ano que vem. E realmente nós vamos aprofundando, e é isso, gente. Olha só, quando a gente fala que nós precisamos despojar de todo o mal, para ter uma perfeita consagração, a gente precisa ter um cuidado, que é o que eu sempre vou estar falando para vocês, para você não achar que, então, até o dia 31 de maio agora, 2026, que nós estamos fazendo esse vídeo, eu preciso eliminar tudo isso, orgulho, vaidade, pecado mortal, tudo, senão não me consagro. Não é isso. Senão você vai parar e você não vai se consagrar, que eu sei que você não vai conseguir, até dia 31 de maio, virar esse santinho todo puro, todo... Não. A consagração, ela é como camadas. Depois eu vou explicar, falar o meu testemunho. É como camadas. Você vai se consagrando, você vai melhorando. Não precisa ser por ano, mas de repente, né? A cada mês, a cada vez que você faz alguma coisa para Nossa Senhora, você vai melhorando. A cada missa, a cada encontro, quando você vai melhorando. Não quer dizer que você vai melhorar tudo de vez, mas você precisa lutar contra esses males. Porque nós temos um fundo de maldade, muito. E aí ele vai dizendo, ele vai explicar também aqui, como é que eu faço isso, Renilson, para me livrar desses males que há em mim. Ele vai dizendo, primeiro, ele fala, nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Então, o que acontece? A gente precisa curar um pouco esse fundo de maldade, porque assim, todas as nossas obras, em outro ponto ele vai dizer, por mais perfeito, por mais que eu me dedique, ela vai ser muito manchada, porque lá no fundo tem uma maldade em mim. Né? Santa Teresa d'Ávila diz que sempre tem uma vaidade disfarçada. Você vê aquelas pessoas maravilhosas, ali tem uma vaidade disfarçada ali dentro. Então, imagine nós, né? Nós temos um monte de mal dentro de nós, inveja, maldade, pecados, mágoa, raiva. Aquela obra ela não é só física, ela vem de dentro do nosso coração, ela já vai ser manchada. E aí Nossa Senhora, claro, vai purificar, a gente vai ver isso no outro capítulo, mas o que acontece? A gente precisa nos livrar desse fundo de maldade para que nossas obras sejam cada vez mais puras. Não ficar, já que Nossa Senhora vai purificar, então vou fazer de qualquer jeito. Não é assim. Ela vai purificar, mas quanto melhor já for, ela vai purificar mais ainda, entendeu? E esse fundo de maldade pode dar uma falsa devoção, pode prejudicar os irmãos, e aqui não é o foco. Quando a gente for ver nos efeitos, a gente vai ver que essa consagração, ela vai ajudar também os nossos irmãos. Mas se eu tiver muito fundo de maldade, acaba prejudicando os irmãos, né? Aquela pessoa que se consagra e agora fica criticando o outro. Aquela pessoa que se consagra e agora se afasta, porque é a melhor. Fica falando mal, tira fulano do grupo porque ela não é consagrada, ela não usa saia, então ela não vai fazer leitura. Então, essa pessoa está prejudicando o irmão porque tem um fundo de maldade. Ela está fazendo umas obras boas, mas é manchada e prejudica. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para tirar esse fundo de maldade? Primeiro, precisamos conhecer o bem. Primeiro, eu conheço o bem. Quem é o bem? Jesus Cristo. Quem é que me revela o bem? O Espírito Santo.
Então, eu preciso rezar e pedir o Espírito Santo para mim conhecer. Quem foi que fez a atividade da semana passada de pesquisar quem é Jesus? Coloca aí, eu meditei, ou então bota um legal, alguma coisa. Eu fiz a meditação, Mateus capítulo 16, quem é Jesus? Quem pesquisou, quem viu alguma coisa? No grupo eu não vi nada. Né? Ficou de atividade para a gente ver. Então, eu preciso conhecer quem é Jesus. Nós vimos no domingo retrasado, né? Que os discípulos conheceram Jesus a partir do pão, os discípulos de Emaús. Então, a missa, a Santa Missa, é uma forma de conhecer cada vez mais profundamente Jesus. Eu conheci mais Jesus na Santa Missa. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, na minha cabeça, eu comi um pedaço de pão. Não que a catequese não foi... Porque a gente não aprende assim. Aprendi ali, mas por mais que aquela pessoa falava que ela era Jesus Cristo, eu ficava assim... Para mim era mais que um ritual, que eu tinha que ir ali, né, porque eu estava ali também, no meio do povo, e todo mundo pegava o pão, também tinha que pegar o pão. Mas a partir do momento que eu comecei a participar da missa diária, eu comecei a ler uns livros, entender o que é o cara, e a própria missa ia me dando, né, a capacidade de experimentar, porque ali é o próprio Jesus, e ali eu fui conhecendo. Na palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer Jesus. Na fraternidade, com os irmãos, nos encontros, nas pregações, várias formas de conhecer mais Jesus. Conhecendo mais Maria, eu conheço mais Jesus, São Luís diz. Então, eu preciso conhecer o bem. Quem é Deus? Quais são as obras de Deus? Lá em São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer as obras do Espírito e as obras da carne. Tem que conhecer o que é o bem. E aí, eu vou conhecer o bem e eu vou conhecer também as minhas fraquezas. Eu tenho que conhecer as minhas fraquezas. Então, aí quais são as minhas fraquezas? Olha, eu sei que eu tenho inveja. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, que ela ganha uma coisa, eu fico morto assim, dá vontade de rasgar. Pronto, você já conhece, agora você já vai saber depois como combater. Eu sempre tenho aquele mau costume, não consigo segurar a língua. Quando passa frontal e fala, não sei o quê, já fofoca. Ou então, quando eu vejo que eu corro para a casa de fulana para falar. Então, já é uma fofoca, é um mal, né? E principalmente o orgulho. O orgulho, a vaidade, meu Deus do céu. A vaidade é uma das piores, o orgulho e a vaidade. Então, eu tenho que conhecer, tem que ter coragem. Rapaz, eu sou orgulhoso mesmo. Eu sou vaidoso mesmo. Eu fiz aquilo lá, mas na verdade eu estava querendo só que fulano me elogiasse. Eu queria que o padre me elogiasse. E aí como é que você vai saber se você tem vaidade? Se o padre não elogiou, você ficou triste, então é vaidade. Né? Porque você queria, na verdade, um elogio. Ninguém me reconhece, tá? Vaidade. Tá? Então, você tem que conhecer o bem, conhecer a você, né? E depois você tem que despojar. É preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e todos os sentidos do corpo, ou seja, mortificação diária, matar a minha vontade, matar os meus desejos, né, da carne, matar o meu orgulho, renunciar a mim mesmo, fazendo atividades simples do dia a dia, esse exercício. Eu gosto disso, mas não vou fazer só para contrariar a minha vontade. Eu queria assim, né? Dentro de casa. Eu queria que fosse assim, mas alguém deu uma opinião, vai matando aquilo, vou deixar só para Nossa Senhora. Porque geralmente tem aquela pessoa que sempre, não, é do meu jeito e tal. Aí o esposo falou uma opinião, segura a sua vontade, deixa a vontade dele. Vai fazendo essa experiência que você vai mortificando você mesmo. É experiência prática, gente. Não é fácil, mas vai fazendo, vai exercitando. É isso que ele está dizendo aqui. Mortificando os nossos desejos. Eu queria tanto tomar uma Coca-Cola, mas o médico disse que não pode. Não toma. Vai mortificando. Queria tanto assistir uma novela, mas não vou assistir, não. Vou assistir o Frei Gilson. Vou assistir a live do Renilson. Então, assim, essa mortificação, não só do que é ruim, mas do que é bom também. Às vezes, hoje eu não vou tomar café. Às vezes eu faço isso. Meu Deus do céu, hoje eu vou ficar sem tomar café. Aí tira ali o café. Ou então, hoje eu vou tirar o café, vou tomar só no fim da tarde. Eu tomo café no fim da tarde. Entendeu? Então, você vai tirando coisas. Não é pecado tomar café. Mas eu renuncio para fazer uma mortificação do corpo. De repente, quando vier uma coisa mais grave que eu precise renunciar, eu já estou com minha vontade treinada. Né? Quem quiser uma ótima sugestão, tem um livro chamado Em Busca das Virtudes,
de Francisco Fausto. Acho que é assim que fala, Francisco Fausto. Esse livro mudou minha vida, tá? Então, bom para isso também. Ele dá várias dicas para você ir fazendo esses testes, esses exercícios para ir renunciando a você mesmo, tá? E em terceiro lugar, então, primeiro conhecer o bem. Aí nesse bem, conhecer Nossa Senhora, conhecer Jesus, conhecer Deus, as obras do bem, né? Conhecer a palavra, conhecer tudo. O Espírito Santo vai nos revelando tudo que é bom. E vai revelando tudo que é ruim. Tudo que é ruim está em nós. Tudo que é bom está em Deus. A única coisa de bom que está em nós é o Espírito que habita em nós, como diz São Paulo. Então, a gente vai descobrindo no nosso ser esse fundo de maldade. Aí a gente vai fazer o quê? Se eu sei que eu tenho um mau costume, eu já vou combatendo aquele mau costume sempre. Tá? Aí eu conheço, eu reconheço. Então, conheço e reconheço. Porque às vezes a pessoa conhece, mas fala, não, eu não sou assim, não. Né? Não, vamos ser verdadeiros. Eu sou assim mesmo. Eu sou bruto. Eu sempre respondo àquela pessoa em casa desse jeito. Nossa, agora eu vou tentar me segurar. Vou lembrar de Nossa Senhora. Quando ela vir falando que eu for falar alto, eu vou baixar a voz. Ou então eu vou me calar. Então, enfim, acho que vocês entenderam. Quem tiver mais dúvida depois, né, partilha aí nos comentários depois da live, ou então lá no grupo, né? Vejam a sugestão do livro, façam esses exercícios, é muito bom. E terceiro, nós precisamos escolher entre todas as devoções, né, a Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu, o aniquilamento do próprio eu. Eu tenho que me aniquilar, minha vontade, meus desejos, meu nome, minha honra, meus elogios. Não, tem que aniquilar tudo. Só Deus e Nossa Senhora que aparecem na minha casa. Eu sou um lixo, um nada. Eu sou um livro lá que a hora que Nossa Senhora quiser, ela pega e abre a página. Entendeu? Então é isso. E a quarta verdade, olha, tem 4 verdades. Não sei se tem mais, acho que é só 4 mesmo. Não tem mais. A quarta verdade é que nós temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Aqui também, né, os escrupulosos gostam muito de bater nessa tecla, né? E aqui eu não estou falando nem dos protestantes, eu estou falando de próprios católicos, que dentro da igreja vai falar para os marianos, mas não, Jesus é o único mediador. Nossa, essa palavra, né? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Verdade. Mas São Luís está dizendo que nós precisamos de um medianeiro para chegar nesse mediador. Né? Lembra que eu falava, tem a estrada principal, mas eu estou perdido lá dentro das trilhas de chão. Às vezes não tem nem trilha, eu estou perdido no mato. Nossa Senhora vai me levar até aquela BR, que é Jesus Cristo, vai me levar lá para Deus. Então, Nossa Senhora, nós precisamos desse medianeiro. Né? Precisamos. Se você vai pegar um ônibus na rodoviária, vai pegar um ônibus, né? Mas o ônibus passa na sua casa? Não. Você pega um medianeiro, que é o Uber, para te levar para lá, para o ônibus, te levar para a cidade que você quer. Você nunca vai direto. Né? Às vezes você pega uma van, para depois pegar um carro, para depois pegar um ônibus. Então, você nunca vai direto. Entendeu? Que Maria é essa que vai nos levar para o medianeiro. Ela não vai nos levar direto para Deus. Ela não é medianeira entre nós e Deus. Ela vai nos levar para Jesus. Ela é medianeira entre eu e Jesus. Aí ele vai dizendo aqui, né? É muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximar de Deus. E ele está falando dessa humildade de Maria, como ela mesma fez, ela mesma é essa humildade. Ele está falando assim, ó, se eu falar assim, não, eu vou direto para Deus. Olha só, a forma que eu falo isso já sou orgulho, já sou arrogância. Não, eu vou direto para Deus. Eu estou desprezando Jesus. Eu vou direto para Deus, não preciso desse medianeiro. Né? Como o padre falou ontem no encontro. Eu me confesso direto com Deus. Eu não preciso do sacerdote. Eu não preciso da igreja. A pessoa dizer que não precisa da igreja para ir para o céu, vai direto para Deus. Pô, que orgulho, né? Que prepotência. Então, Nossa Senhora é humilde. Ele está dizendo que é muito humilde. Ele diz assim, olha, eu não sei onde é a rodoviária, você pode me levar lá que eu estou perdido. Eu quero pegar um ônibus para ir para Salvador. Não sai da minha cabeça aqui. Mas eu não sei onde é a rodoviária, eu estou a pé, eu estou sem dinheiro. Você pode me ajudar? A Nossa Senhora, claro. Né? Eu vou te levar lá. Ela pega você no colo, leva lá na rodoviária. Te ensina onde é, te coloca lá. Pronto. O ônibus é Jesus Cristo. Salvador é Deus. Pronto. Jesus Cristo te levou para Deus. Mas quem te levou para Jesus Cristo? Nossa Senhora.
Aí a pessoa arrogante, não quero pedir ajuda a ninguém, vai ficar lá morrendo, vai querer ir a pé, não dá tempo, o ônibus vai embora. Perdeu. Perdeu o céu por causa do orgulho. Perdeu o céu porque não quis ir pelas mãos da Virgem Maria. Perdeu o céu porque não quis caminhar no colo da mãe. Perdeu o céu porque achou que só há um medianeiro. Não, gente. Nós queremos o céu, e o céu dos humildes, o céu dos pequenos. Se tivesse outro medianeiro para me levar a Nossa Senhora, para depois levar para Jesus, eu queria ser medianeiro, que nós temos, que é São Luís, né? São Luís não leva mais para essa devoção a Nossa Senhora, para a de Nossa Senhora, porque nós somos muito fracos, nós precisamos de muitos medianeiros, na verdade. Mas se nós já temos Nossa Senhora, ela é a melhor medianeira para chegar até Jesus, como São Luís diz aqui. E é muito mais perfeito porque é humilde. Tudo que é humilde é perfeito. Tá? Deus conhece nosso fundo de maldade. Tá? Deus nos conhece. Ele sabe das nossas incapacidades, das nossas fraquezas. Ele sabe quanto são manchadas nossas obras. Deus sabe que eu, Renilson, não vou conseguir chegar até ele. Eu não vou conseguir chegar até Deus. Deus sabe disso. Coitado de Renilson, se ele olha lá, coitadinho, vai se perder no meio do caminho e vai acabar indo para o inferno. Eu não vou deixar meu filho fazer isso. E pela sua infinita misericórdia, ele mesmo nos dá essa medianeira. Porque Maria é a medianeira, porque ele a constituiu assim. Eu sempre falo, a obra de Maria não parou aqui. Não foi só ter o filho Jesus, criar, pronto, depois Jesus morreu, posso morrer também, acabou, não. A obra de Maria continua durante toda a eternidade. E aqui São Luís vai falar muitas coisas, inclusive acho que hoje também tem. Ela tem esse chamado, né, de ser essa medianeira até Jesus. Né? Ela é dada por Deus, é Deus que constituiu esse título dela. Né? Então vamos lá. Nós não somos capazes, né? E aí Deus sabe que nós não somos capazes de preservar nada. Tudo que Deus nos dá é como se nós jogássemos fora, como se fosse um saco furado, né? Um odre velho, quando bota um vinho novo, arrebenta tudo. Porque nós não temos a capacidade de segurar e de preservar uma graça de Deus. A única que teve essa capacidade foi Maria, de preservar em seu seio, né, a graça das graças, a graça que veio do céu, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque nosso Senhor, Deus, já a constituiu cheia de graça. Então, onde está cheio de graça, pode vir mais graça. Se não tiver muita graça, aquela graça que vem se perde. Tá? Então, nós não conseguimos. Ele vai falar aqui que nós somos vasos, né, de barro, e Deus coloca ali aquele... Só que aí nós não conseguimos preservar. Maria é que vai nos ajudar a preservar, por exemplo. Tem uma oração nesse livro, né, no tratado, não sei se você já viu lá no final, que é a oração da comunhão. Eu aprendi, claro, eu não faço pelo livro, eu aprendi, né, decorei uma forma de rezar com Maria, e na minha comunhão, todos os dias, antes da missa, eu faço de uma forma, e na hora da missa eu faço um pouquinho mais resumida. Que é aquela forma que eu chamo Maria para vir dentro de mim, habitar em mim. Eu tiro o meu espírito, deixo o espírito de Maria. Eu tiro todas as faculdades da alma e deixo Maria. Eu reconheço que eu não tenho capacidade nenhuma de receber Jesus e que também não tenho merecimento. E aí eu peço que ela venha e habite em mim para ela receber perfeitamente em mim o filho dela. Então, isso é uma das coisas que São Luís está tentando falar aqui, porque imagina, a pessoa vai com pecado, vai toda, sabe, atribulada, não sei o que, já acordou, né, com o meu, não escovou o dente, e aí comungou. O tanto que ela vai preservar Jesus nessa comunhão. Então, quanto mais você se preparar bem, mas só que nós, humanos, ainda aqui na Terra, enquanto nós não formos totalmente purificados, nossas obras são manchadas, as graças que Deus derramar na nossa vida, nós vamos jogar fora. Quantos dons Deus já te deu e tu jogou fora? Quantas coisas você já desperdiçou? Se você parar assim, meu Deus do céu, como que Deus foi bom comigo e eu joguei tanta coisa fora. Deus dá uma graça para a gente hoje, amanhã nós já esquecemos. Ó. As coisas do mundo vêm e nós, deixa eu escapar. Às vezes a gente fala, Deus me deu uma graça hoje. Vai perguntar uma semana depois, não lembra mais. Pergunta a Maria se ela esqueceu da primeira graça que Deus deu a ela, não esquece.
porque ela é toda pura e ela preserva aquela graça eternamente. Então, nós precisamos dela para preservar as graças que Deus nos dá, né? Temos necessidade, sim, desse medianeiro junto ao próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir diretamente a ele, por nós mesmos? São Luís perguntando. Será que nós somos tão puros que nós podemos nos unir a ele só com a gente mesmo? É muito orgulho, muita prepotência, né? Claro que não. Ele diz, como São Bernardo, faço essas ações todas as vezes antes da comunhão. É lindo, né? Eu gosto também de fazer. São Bernardo diz, temos necessidade de um medianeiro junto ao medianeiro por excelência, que é Maria Santíssima, a única capaz de exercer essa função admirável. Então, a única medianeira até Jesus é Maria, que nos leva para Jesus. Por ela, Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a ele, né? Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de nossa mãe. Aí vem aqui também São Bernardo e São Boaventura, afirma que temos 3 degraus, né? Ele fala aqui dos degraus. O primeiro degrau é Maria, o segundo é Jesus, e o terceiro é Deus. Então, eu não vou direto para o terceiro degrau. Eu vou para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro. Então, primeiro eu estou em Maria. Aí Maria me leva para Jesus, aí Jesus me leva para Deus. Qual a dificuldade de entender isso, gente? Pelo amor de Deus. Qual a dificuldade de entender isso? Né? Às vezes eu acho engraçado, né? Que assim, claro, eu não tive muita dificuldade para entender isso, não, para ficar, será? E não sei o quê, e vai tirar o mérito de Jesus. Não. Eu já comecei minha caminhada lendo São João Paulo II, eu já comecei logo lendo o tratado, né? Então, eu não tive dificuldade, mas também o Espírito Santo ajuda, lógico, né? E Deus permite, às vezes, umas pessoas ficar com o coração duro ali para poder que essa obra aconteça, que tenha aprovações para os outros e tal, mas no fim ele sabe por que ele permite todas essas coisas. Então, nós temos esses 3 degraus, Maria é o primeiro. Então, primeiro eu vou me consagrar a Maria, aí depois Maria me leva para Jesus, e Jesus me leva para Deus. Tranquilo? Muito fácil isso, né? 3 degraus só para chegar no céu, gente. Olha que escadinha, muito fácil. A quinta verdade, então, é muito fácil para nós, é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidas de Deus. Eu acho que eu já falei um pouco disso na outra verdade, né? É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e tesouros, né? Eu acabei falando um pouco disso, que eu achei que estava no mesmo parágrafo, mas vocês entenderam, né? Aqui, essa verdade, que eu já falei, que é essa quinta verdade, que diz que nós não conseguimos preservar as graças que Deus nos deu, pelas nossas fraquezas, né? Por exemplo, quem não está ali, né, naquele período naquela coisa de toda alegre, daqui a pouco arruma uma confusão em casa, acabou. Aí fica com aquele ódio no coração. Estava tão bem mais cedo, né? Veio da missa, aquela coisa no coração, chegou em casa, uma confusão, pronto. Perdeu aquela graça. Por quê? Uma fraqueza. Qual a fraqueza? Ou foi um orgulho, ou foi a ira. Alguma coisa tirou aquela graça de Deus, né? Então, essas fraquezas que nos tira. Boa noite, cheguei. Muito bem. Estamos quase no final, mas seja bem-vindo, minha irmã. Depois assista essa live completa. Deixe seu comentário aí na live se está te ajudando. O que você está achando desse curso de consagração à Nossa Senhora? Então, aí ele vai falando, né? Porque esse tesouro mais valioso que o céu e a terra, nós guardamos em vasos frágeis e tal. Então, nós não conseguimos suportar essas graças de Deus, porque nós temos essas fraquezas, né? Aí ele fala também porque o demônio rouba, né? Lembra daquela passagem do semeador, né? O demônio rouba. Às vezes a gente gostou, né? Como eu falei, veio da missa todo cheio, daqui a pouco teve uma confusão, aí ficou aquela coisa ruim, sabe, no coração, amargo. Então lembrou de uma coisa, aí ficou triste, né? Uma fraqueza, né? Falta de perdão, mágoa, tá? E o demônio vai roubando. Então vamos lá. Então nós devemos conhecer a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a qual devemos guardar e confiar nossos tesouros. Onde que eu vou guardar os meus tesouros? No vaso insígne de devoção, no vaso honorífico, que é Nossa Senhora. Por isso que ela é o vaso honorífico, é o vaso de ouro, é o vaso insígne de devoção.
Então, ali em Maria eu deposito todas as minhas graças. Nós vamos ver isso no outro capítulo, nas obras interiores. Gente, vocês vão ficar impressionados com essa aula, né, das obras interiores, das práticas interiores. Vai ser maravilhoso. E ali é onde nós colocamos todas as nossas graças nas mãos de Maria, nela, no coração imaculado dela. Sabe, seus planos, seus sonhos, sua caminhada, coloca. Não segure nada que você não vai conseguir preservar. Deixa com ela, que ela guarda, tá? Então, se ela guardou o seu próprio bem, né? Imagine o nosso. Aí vem aqui terceiro, ó. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que fez este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem, mas da mais bela maneira. Então, ele está dizendo o quê? Que nós somos manchados pelo pecado. E essa mancha do pecado que não nos deixa segurar essa graça. Maria, que foi imaculada, segurou a graça. Então, ela não teve, a serpente não teve parte dela, não feriu ela. Então, Maria é toda pura. Então, ela segura as graças. Então, quando eu não consigo guardar meu dinheiro, eu boto no banco, né? Quando eu não tenho um lugar para armazenar o material, eu peço o vizinho que tem um lugar maior. E quando eu não consigo segurar as graças de Deus que ele me dá, eu deixo com Maria para ela segurar. Quando eu precisar, ela mesmo vai sabendo, não precisa nem pedir, ela mesmo sabe a hora que eu preciso, ela vai derramando essas graças. Tá? Então, agora, gente, para a gente finalizar, hoje fomos bem, 7h30, 8h30, quase 1h30, mas tá bom. Tirando a parte que nós vamos do comentário, do bate-papo lá, vai ficar quase 1h30. Mas chegamos ao final, né, da nossa partilha, então são 5 verdades, né? A partir na outra semana a gente vai partilhar o capítulo 3. Deixa eu ver qual é o capítulo 3. Vocês sabem de qual, gente? Capítulo 3. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, vai ser sobre os falsos devotos e os verdadeiros devotos, né? Essa parte é muito interessante, viu? Porque bate muito na nossa cara, porque nós, muitas vezes, somos falsos devotos. Então, a gente vai se reconhecer muito aí, mas, graças a Deus, depois a gente vai buscar ser um devoto um pouquinho menos falso, né? Vamos dizer assim. E lembrando que a consagração é assim, gente, ela vai cada ano nos aperfeiçoando, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e vou explicar sobre as quedas que nós temos. Nessa aula, já quero começar a fazer essa reflexão com vocês. Para a gente finalizar. Aqui é conselho, né? Acabou o que estava no livro, mas é claro, é fruto do livro, mas eu vou dar uns conselhos para vocês agora. Primeiro, eu quero dar um conselho sobre os exercícios espirituais e os exercícios que nós vamos fazer depois de consagrado, né? Que o pessoal sempre fala, Renilson, depois que eu me consagrar, qual é a minha obrigação com o Nosso Senhor? O que é que eu tenho que fazer? Eu falei na primeira aula, vou falar agora, depois vou falar de novo, quando a gente for falar das práticas externas, que nenhuma prática exterior é obrigada. Nenhuma prática exterior é obrigada, tá? Lembrando que a missa é uma prática interior, a confissão é uma prática interior, viu? Apesar de ser visível, mas o que acontece é lá dentro, do coração. Mas nenhuma prática é obrigada. Beleza. Aí o que acontece, gente? Por que muitas pessoas param no final, param no meio, param no início, tem outras que nem começam, por causa dessas investidas do demônio. O demônio não quer que você se consagre, tá? O demônio está rugindo igual um leão, amarrado ali perto, todo para estraçalhar a corda e pegar você e estraçalhar também. Estraçalhar isso aqui, que São Luís diz. Então, bota uma coisa na sua cabeça, o demônio não quer que você se consagre. Qual o demônio que o poder tem? Qual o poder que o demônio tem? Aquele poder que nós damos a ele. O poder dele é de tentação. Então, ele nos pega na fraqueza e diz, é isso mesmo, você não merece se consagrar, não. Você não vai conseguir. Deixa para o ano que vem. Você nem leu o livro direito. Você nem fez os exercícios direito. Você faltou 2 dias. Tem gente que, porque faltou 2 dias no exercício, não se consagra. Não se consagra não, porque você não conseguiu a roupa branca. Você está pensando que é você que está falando isso? É ele que está falando no seu ouvidinho. Renuncia a isso, gente. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz de Nossa Senhora.
porque o inimigo está feroz, doido para atrapalhar você nessa consagração. E cada vez que você desiste, uma pessoa desiste, ele faz festa no inferno. Quando uma pessoa diz assim, eu não consegui a roupa branca, mas eu vou assim mesmo. Quando a pessoa fala assim, eu não consegui fazer os exercícios todos, mas eu vou assim mesmo. Quando a pessoa diz, eu não entendi o livro direito, mas eu vou assim mesmo. Está muito difícil, todo mundo lá em casa está dizendo que eu estou doido, mas eu vou assim mesmo. Aí tem festa no céu. Os anjos bradam e começam a gritar o Ave, Nossa Senhora. E é festa no céu porque você está dando um passo na santidade. Você está pulando mais um degrau, você vai voltar, meu irmão. Você vai pular para baixo da escada, não. É subir. O céu está em cima. Então, tenham muito cuidado com todas essas investidas do demônio. Né? Eu falo que são as vitórias do demônio. Vou citar mais algumas, né? Meu sonho é consagrar a Nossa Senhora. Pronto. Vou pegar logo esse exemplo. Se o seu sonho é consagrar a Nossa Senhora, você vai realizar. Se realmente você quiser, você vai realizar. Não tem nada que possa, a não ser uma coisa de impedimento grave, que eu vou citar também. Mas o que acontece? Eu dei um exemplo da pessoa que se consagrou. Renilson, eu fiz tudo certinho, fiz todos os exercícios, estava tudo preparado, até comprei a cadeia, mas quando chegou no dia eu não consegui ir, porque não teve carro para ir, porque a missa foi lá, não sei aonde, o grupo foi e eu não fui. Eu falo, então você não quer se consagrar. Porque se você fez toda a preparação, não tem uma imagem de Nossa Senhora, ou na sua casa, ou na sua capela, ou na casa da vizinha, tem. Pega a imagem de Nossa Senhora, se ajoelha, reza faça a sua carta ali, a sua forma, acende uma vela, coloque sua cadeia. Na primeira oportunidade, se você tiver um sacerdote, se confessa, pede para ele abençoar a cadeia, mas não deixa de se consagrar. Entendeu? Tem gente que deixa de se consagrar porque não conseguiu a roupa. Tem gente que deixa de se consagrar porque não conseguiu a rosa. Tem gente que deixa de se consagrar porque o padre não estava. Não precisa de tudo isso, gente. Aconteceu isso comigo. Preparei um ano e não consegui me consagrar. Satanás fez uma festa nesse dia, viu? E esse ano eu quero o céu fazendo festa por causa de você. Você vai se consagrar, sim. Mas você foi renovação, né? Mas você vai se consagrar, sim. Lembrando também, viu, gente, que o consagrado é consagrado. Se você não renovar um ano, não quer dizer que você deixou de ser consagrado, tá? Você continua com as mesmas obrigações, não conseguiu se renovar aquele ano. É aconselhável, vocês têm que entender as perguntas. Você tem que entender o que o santo está falando aqui. Aí fala assim, é aconselhável que se faça tal coisa, é preferencial que se faça tal coisa. Eu falo, é obrigado. Eu não vou não, porque o padre não quis assinar minha carta. Não é obrigado, é aconselhável que tenha um sacerdote. É aconselhável que se renove. E ele fala assim, é aconselhável que se renove uma vez no ano, ou quem sabe uma vez no mês, ou até todos os dias. A gente vai se consagrar todos os dias? Não. Eu vou renovar todo ano, mas eu posso renovar de 2 em 2 anos. Então, se eu não renovar esse ano, eu vou deixar de ser consagrado, eu vou então largar tudo, abandonar. Aí o diabo vai, lembra que eu falei? Vai deixar de ser escravo de Nossa Senhora, o diabo vai te pegar. Então, continua fazendo as suas práticas e prepara para se consagrar assim que puder. Cuidado para você não cair nessa, tá bom? Porque eu gosto de Nossa Senhora. Não, gente, não tem isso. Quando Nossa Senhora quais das Nossa Senhora devo me consagrar? Você não... Ano passado passei por muitas coisas, quase desisti, mas não desisti. Glória a Deus! Festa no céu, tá vendo? Minha irmã, olha, não existe assim, eu tenho que me consagrar a um título de Nossa Senhora. Eu me consagro a Nossa Senhora. Agora, tem gente que quer se consagrar a Nossa Senhora de Fátima, né? Aquela devoção também pode ser, mas não é obrigado. Você pode se consagrar esse ano, no dia de Nossa Senhora de Fátima, ano que vem se renova Nossa Senhora de Guadalupe, ou então Nossa Senhora do Carmo, tá? Mas tem gente que gosta sempre daquela devoção, tem uma coisa bem forte com ela, pode fazer todo ano com aquela mesma devoção, mas não é obrigado, tá bom? Nenhuma prática é obrigada, tá? E assim, eu não me consagro a Nossa Senhora Aparecida, eu me consagro a Nossa Senhora. Cada ano eu vou me consagrar onde dá, né? Aí eu vou lá, agora nós vamos para a paróquia São José de novo, nós estamos nos consagrando sempre lá, né? Já tem uns 3 anos, eu acho, né? Mudou o padre, vou lá conversar com o padre. Padre, a gente pode se consagrar? E se eu disser que não? E a gente for para outra igreja, chega lá e Nossa Senhora
das Graças. Eu vou ter que me consagrar a Nossa Senhora das Graças. Tá? Mas eu estou me consagrando a Nossa Senhora. Que desejo, que objeto preciso para me consagrar? Objeto? Objeto? Refaz aí a pergunta, meu irmão. Você assistiu a aula 1? A aula 1 tem várias perguntas lá e respostas, tá? Se a pergunta é que objeto preciso para me consagrar, eu não entendi de que objeto você está falando. Então, onde estávamos, né? Não desistir, gente, por qualquer coisa. Agora, eu vou dizer, por esse método, existem vários métodos para se consagrar. Esse é o método mais perfeito, segundo São Luís. Por esse método, você precisa se confessar e você precisa comungar. Então, se você está numa situação que você não pode se confessar e comungar, então é claro que você não vai se consagrar por esse método. Mas você tem um desejo de se consagrar a Nossa Senhora. Você pode se consagrar por outro método. Né? Busca outro método, faça a sua consagração em casa, ou até mesmo na igreja, quando tiver você, o seu grupo, alguém, faça uma consagração diferente, mas faça. E aí você vai buscar, pedir a Nossa Senhora a graça de regularizar a sua situação para se consagrar a esse método perfeito. Porque a nossa consagração ela vai ficando perfeita. Pode ler o livro de áudio, mas não pode colocar e ficar fazendo um monte de coisa em casa e não está prestando atenção. Tem cuidado, viu? Pode colocar o áudio e ficar numa posição que você está ouvindo, está entendendo, tá? Aí o que acontece, gente? Você vai se consagrar na sua casa, você vai se consagrar na sua comunidade, mas se der para se consagrar em grupo, todo mundo na paróquia, beleza. Se não der, não deixa de se consagrar, entendeu? Lembrando que a nossa consagração, aí eu vou falar sobre depois da consagração. Eu já estou falando isso para que vocês vão abrindo o olho. Se eu pedir para vocês, tem várias orações aqui. Vou falar para vocês, quando você se consagrar, presta bem atenção, aqui é um exemplo. Você vai fazer o Veni Creator, você vai fazer o Ave Maria Stella, a ladainha de Nossa Senhora, a coroinha, o Magnífica, o Rosário. Então, essas são as básicas. Se eu falar isso para você, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Quem está começando agora, não vai conseguir vocês. Não vai conseguir. Eu tô praticamente incentivando você a se perder. Você não vai conseguir. Então, eu caí nessa. No primeiro ano que eu me consagrei, tá? Eu estava muito encantado. Fiz muita coisa, mas eu posso dizer que foi meio que não foi uma tragédia, né? Porque eu não desisti. Né? O que acontece, gente? Eu fiz um ano de consagração, né? De consagrado, assim, péssimo, uma vergonha. Nossa, quando foi no final do ano, eu falei, mãe, eu tenho até vergonha de me colocar na sua frente e dizer que consagrado foi eu esse ano. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu acho que Nossa Senhora ficou alegre com isso. Por quê? Não é desistir. É continuar, e quando chegar lá no final, você faz o seu exame de consciência, vê como é que você foi nessa consagração e diz, no ano que vem vou melhorar. Mas você não para. Porque se você for parar, então vou parar porque ano que vem eu faço tudo certinho, não vai fazer. Aí aí eu me embananei todo, não consegui fazer as coisas direito. Aí no segundo ano eu aprendi com os universitários, né? Padre Paulo Ricardo, Francisco Amaral, esses caras assim, alguns livros, que também, outros ensinamentos a gente vai trazendo para a consagração. O que aconteceu? No segundo ano, eu fiz o Veni Creator e o Ave Maria Stella. E eu fiquei 1 ano fazendo Veni Creator, Ave Maria Stella. No terceiro ano, eu coloquei a coroinha de Nossa Senhora. No 4º ano, eu coloquei a ladainha de Nossa Senhora. No 5º ano, eu coloquei a outra parte da coroinha, porque a coroinha ela tem 3 partes. Né? E aí eu coloquei outra parte, e eu já decorei. Agora, se você for colocar tudo isso no primeiro ano, você não vai conseguir. Então, qual é a ideia? A prática não é obrigada, certo? É o propósito. Então, se você não reza nada, se você não tem devoção, assim, de fazer as coisas de Nossa Senhora, calma. Reza só o Ave Maria Stella. Pronto. Ou então reza só o Magnífica durante 1 ano. Se você quiser fazer uma espécie de progressão menos, pode ser 6 meses. Vou ficar 6 meses rezando só o Magnífica nas minhas orações. Aí depois eu acrescento o Ave Maria Stella. Pronto. Aí no outro ano você acrescenta outra, cada ano. Como eu falei, a consagração ela é de camadas.
Só que ela, a consagração, é que vai tirando as nossas camadas, igual uma cebola, vai tirando as camadas ruins. E a gente vai crescendo. Não adianta você querer, do nada, aí eu não rezo o rosário, eu não faço nada, aí agora eu vou fazer o rosário, vou fazer a Maristela, Veni Criato, Ladainha Nossa Senhora, oração de Santo Agostinho. Tem um bocado de oração. Qual é a orientação que eu dou? Escolha uma para você fazer todos os dias em honra a Nossa Senhora. E seja fiel nessa uma. Por quê? O que acontecia comigo? Eu falei, olha, eu vou botar 2 orações, que eu sei que eu consigo fazer, e no dia que eu tiver de boa, eu faço um pouquinho mais. Porque é melhor você fazer um propósito de 2 e, às vezes, fazer 3, do que fazer um propósito de 3 e, na maioria das vezes, fazer só 2 ou não fazer nenhuma. Porque corre o risco de você colocar coisa demais, aí você não consegue falar, não é para mim, não. Eu não consigo ser consagrado, eu não dou conta, eu vou largar. Pronto. Muita gente fazia isso. E isso é o que mais faz as pessoas desistirem da consagração. É fazer um monte de propósito e depois não conseguir fazer. Então, faça um propósito pequeno. Nossa Senhora é humilde, mas seja fiel naquele propósito, tá? E não desista por nada. Satanás está doido para fazer festa na sua vida. Cada vez que você desiste, é uma vitória dele. Cada consagrado que desiste é uma vitória de Satanás. Você não desistiu porque estava difícil. Porque se fosse assim, Jesus também desistia, Nossa Senhora também desistia, eu também desistia. Você desistiu porque Satanás venceu. Ele quer vencer na sua vida esse ano. Você não se consagrou, não foi só porque você queria estar com todo mundo, não, é porque o diabo venceu. Ele estava na sua cabeça o tempo todo, dizendo, não vai não. Para que ir lá? Você está sozinha, tal. E ele venceu. Esses pensamentos não são seus. Eu sempre falo, nunca desista antes de falar com a gente. Uma vez salvei uma alma, né? Uma alma. Que eu acho que faltando um dia, a pessoa falou, Renilson, eu não vou mais não, porque eu comprei a roupa, eu tive que apertar, sabe como é? Mulher, né? Então, tive que apertar e não sei o que, não ficou do jeito que eu queria. Gente, mas eu passei quase uma tarde falando com essa pessoa. Gente, não, que não sei o que ela falou, é verdade. Quando ela falou assim, é verdade, pronto, festa no céu. No outro dia ela estava lá com a roupinha. Não foi a que comprou, mas foi outra, mas importante é se consagrar, gente. Deusília, verdade, Renilson, esse ano estou mais forte e conhecida da devoção da consagração à Nossa Senhora, mais firme para renovar. Vou dar glória ao céu. Eita! Derrama o demônio. É isso mesmo, nossa irmã Deusília é um exemplo, viu, de superação. Ela conseguiu, esse ano passado, ela deu um golpe no orgulho do demônio, né? Então, gente, é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Aí a gente vai já aí, no dia 27, a gente vai falar dos exercícios espirituais. No dia 28, começa os exercícios espirituais para a renovação ou consagração no dia 31 de maio. Presta atenção, que eu vou falar aqui, vou falar no vídeo, para depois, quando passar o tempo, ficar procurando. Nossa consagração, nós que está junto com a missão pastorear, eu, Renilson, a missão pastorear, nós vamos nos consagrar, fazer a renovação no dia 31 de maio. Então, nosso exercício espiritual começa no dia 28 de abril, ok? Porque são 33 dias antes, né, de chegar ali. Eu sempre boto 33 dias até o sábado, um dia antes, para não ficar naquele dia fazendo... Aí, no dia da consagração, você faz uma oração específica, né? Os exercícios tem aqui, mas quem tiver no grupo, a gente vai mandar os exercícios todos os dias. A gente faz assim, todos os dias no grupo do Exército de Maria faz aqui. Lá no grupo do Exército de Maria também já colocaram o livro com os exercícios, tá? Espirituais. Mas nesse livrinho aqui amarelo tem. Tem um livro também que já tem os exercícios e tem um livro só dos exercícios. Aí o que eu quero falar? Gente, se você quer se consagrar no dia 13 de maio, você precisa começar os exercícios antes. Eu não vou fazer os exercícios espirituais para consagrar no dia 13 de maio. Então, se você quer, procura lá no grupo, vê quem quer, faz as contas do dia 13 de maio para trás, quando é que vai estar 33, aí você começa o exercício espiritual ali. O curso você vai fazer normal aqui com a gente, mas já começa antes dos seus exercícios, tá? E aí, se formar o que é que eu falo de formar um grupo? Vê quem é que vai para... Porque vocês formando um grupo para se consagrar no dia 13, né? Vê quem é que está ali, quem vai se ajudar nos exercícios, no dia se vai estar tudo junto, na mesma igreja, se vai ser diferente. Então, eu gosto sempre de falar, forma o seu grupinho e começa lá a conversar sobre essa data que você quer se consagrar, diferente da nossa. E aí vai ter alguém que vai ajudar a
a passar os exercícios espirituais. No nosso caso, a partir do dia 28, pela manhã, nós vamos estar jogando o exercício do dia. A gente está sempre dizendo, né? E mudou para a primeira semana, a gente vai jogando todo dia o exercício. O card com o exercício a fazer, né? Tipo assim, ladainha de Nossa Senhora, hoje. Aí você vai procurar no seu livro a ladainha, tá? Não é a oração que a gente joga o nome, né? Meu livro peguei na paróquia e não tem os exercícios. Então, tudo que mandava no grupo eu pesquisava e fazia. Exatamente. Como são esses exercícios espirituais? Esses exercícios nós vamos explicar no dia 27, né? Ainda está longe. E vamos começar no dia 28, tá bom? Eu quero consagrar Nossa Senhora das Graças. Pronto. Se você quiser se consagrar no dia de Nossa Senhora das Graças, então você vai deixar fazer o seu exercício espiritual quando faltar 33 dias para o dia de Nossa Senhora das Graças, tá bom? E aí, se for o caso, numa igreja onde tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Tem um grupo que se consagra, né? Acho que é o grupo da Igreja de Nossa Senhora das Graças, lá da Santa Rafaela, né? Os escravos de Maria de lá. Mais alguma dúvida, gente? Hoje foi muito bom, muito esclarecido. Qual é os encaminhamentos? Lê o capítulo 3, para a semana que vem a gente está afiado. Quem não viu a primeira aula, que está aí fazendo perguntas que já está respondida lá, dá uma olhadinha na primeira aula, tá? Eu tenho o livro com os exercícios espirituais e o catecismo da consagração total. Pronto. Quem já tem os exercícios, né? Esse livrinho aqui, ele tem os exercícios no final. Então, você não precisa pegar o do livro. Ah, hoje vai ser o Veni Criata e Ave Maria Stella. Então, tá aqui. Você já deixa na página 12 dias fazendo. Tá? Depois mudou, lá da oração de Santo Agostinho, tá aqui na página tal. Pronto. Aí você vai fazendo durante aquela semana, tá? Mas a gente vai jogar no grupo lá um livro com os exercícios espirituais em PDF, tá? Então, lê o capítulo 3, anota as dúvidas, já vai dizendo as palavras difíceis. Teve alguém que falou de palavra difícil, qual foi a palavra? Alguém tem aí alguma palavra difícil? Que está no livro que não entendeu? Então, rezar pelo exército de Maria, por esse apostolado, por mim, e rezar uns pelos outros, por todos, para que ninguém desista. Ninguém aqui vai desistir, certo? E a outra missão que eu dei, né? Rezar pelas pessoas que não aceitam isso aqui, que não entendem. Rezar para eles, tá? Eu amo assistir sua live. Já muitas coisas aprendidas por isso sempre assisto. Dona Elza, nossa amiga. Graças a Deus, minha irmã. Louvado seja Deus. Reza por mim e que Deus possa nos dar muita saúde e unção do Espírito Santo para continuar com esse apostolado. E eu estou com projetos aí na cabeça para a gente aprofundar no tratado, viu? Esse livro aqui que nós compramos, do Padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu Maria, ele é uma espécie de explicação desse. É um resumo. Não substitui. Tem que ler esse, tem que ler esse. Mas esse aqui faz a gente entender mais esse. Esse faz a gente entender mais esse. Esse livro aqui é maravilhoso. O Padre Francisco Amaral é ótimo para explicar as coisas assim. Nossa, gente. Se ele fizer um curso de consagração Nossa Senhora, vocês me avisam e vamos assistir. Vamos pegar as lives. Ele tem vários lives, né? Tem umas lives que eu assisti dele que eu aprendi muito. Então, não estou aqui só no livro. Não é assim, o Espírito Santo soprou na minha cabeça e eu saio falando as coisas, né? Tem que estudar, fazer vários cursos. Onde comprar esse livro? O mais barato que nós achamos foi no site da Canção Nova, porque ele é vendido lá, porque é da editora Canção Nova lá. Mas tem também no Mercado Livre, tem na Amazon, né? E a gente fez como é que fala? A gente juntou, né, para comprar várias pessoas juntas, ficou sem um frete, ficou mais barato, né? Na época, acho que eu comprei uns 40 livros desse aqui. A primeira remessa parece que foi 26, a outra parece que foi uns 15. Tenho também o devocionário Opus Cordis Maria, que tem todas as orações para fazer depois da consagração. Muito bem, não conheço esse devocionário, depois quero saber mais. Cada live é um aprendizado. Muito obrigado, gente. Convido vocês a divulgar essa live, né? Divulga essa live para mais pessoas, mesmo depois de gravada, a gente vai jogar nos grupos aí. Então, você entra no YouTube aqui, puxa o link e joga para as pessoas. Vamos impulsionar esse canal, porque depois que nós terminarmos o curso
da consagração Nossa Senhora. Vamos continuar falando sobre Nossa Senhora, mas eu vou fazer um curso sobre o glorioso São José, tá? Que vai dar aí umas 5 lives, não sei. É muita coisa, São José. Estou apaixonado também por ele. Eu amo este livro. É maravilhoso e explica muito bem sobre o tratado. Isso, esse livro aqui. Eu também já estou terminando ele, gente. Maravilhoso esse livro, né? Você tem o link do grupo de Nossa Senhora das Graças? Não. Vê no grupo Exército de Maria. Dia 29 eu te mostro. Pronto. Dia 29, vamos estar lá, né? Me mostra mesmo. E aí a gente vai falar sobre São José. Depois eu vou entrar no tema da família. Então, gente, esse canal vai ser muito bom, porque a gente vai entrar no tema da família assim com tudo, tá? Para quem não sabe, eu sou especialista em ciência da família, com foco em orientação, né? Me dedico também às famílias, e aqui esse apostolado de Nossa Senhora é para as famílias. Nossa Senhora preserva muitas famílias, né? Ela que é da Sagrada Família, mãe da Sagrada Família. Então, nós vamos falar. As primeiras lives, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Qualquer coisa depois eu corto. Mas acho que não. Primeiro, uma live sobre a mulher. Ou uma live ou uma sequência de live. Tudo sobre a mulher, quebrando os mitos e as ideologias comunistas, né? Feminismo, todos esses ismos aí. Segundo, que é ser um homem de verdade. Essa formação vai ser muito boa para os homens, porque nós temos que aprender a ser homem de verdade para poder defender a nossa família como São José e valorizar as nossas esposas, né? Quem tem, porque não tem isso. E valorizar a Deus, né? Voltar a ser um homem de Deus. E depois, a vida, porque tem um homem, a mulher, e depois vem o filho. Aí vamos falar sobre a vida, o valor da vida. Juntou o pai, a mãe e o filho, virou uma família. Aí nós começamos no conceito de família, e depois nós vamos para, né, as dificuldades e as coisas, como ser família, várias coisas sobre família. O casal, a família que acompanha essas lives vão ser restauradas. É o nosso projeto Famílias Restauradas. E durante esse tempo a gente vai fazer lives sobre outros temas também, né, da igreja. Deem sugestões para a gente falar sobre... E aí vamos falando mais sobre Nossa Senhora também. Alguém lembra daquela sequência de lives que nós fizemos 33 lives sobre Nossa Senhora no Instagram, é para isso. Eu não lembro se era por semana, né? Era por semana, sábado. Foram 33 lives de Nossa Senhora. Foram vários temas, então eu estou pensando em depois fazer essas 33 lives aqui para ficar no YouTube também. Foi muito rica aquelas lives. Falamos vários títulos de Nossa Senhora, da ladainha, né? Falamos sobre Nossa Senhora do Sábado, Nossa Senhora das Dores. Falamos sobre o Rosário. Foi muito bom. Nossa irmã Deusília, né? Esse é muito bom, né? Esse livro. Sou todo teu, Maria. Isso. Gosto de falar de Maria e muito bom. Deus te abençoe grandiosamente, Renilson, pelos esses ensinamentos. Falar de Maria para Maria. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço a vocês por estar aqui, por me sustentar com a oração de vocês, por me suportar. E é isso, gente. Se ninguém tiver mais dúvidas, vamos lá, já passamos das 9, né? Depois eu vejo se esse bate-papo aqui fica na live ou não. A gente corta. Mas, enfim, vamos finalizar agradecendo a Deus por esta live, agradecendo por este apostolado, pela vida de cada um de vocês, agradecendo muito, né, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Quero pedir vocês também para rezar pelos sacerdotes, tá? Rezem pelos padres, pelo padre de vocês, mas também por todos os padres do mundo inteiro, pelo seu bispo, né? Se todos aqui são da diocese de Barreiras, reze pelo nosso bispo Dom Moacir. Você que é de outra diocese, reze pelo seu bispo, reze pelos nossos padres, tá? E rezemos um pelos outros. Rezemos pelas famílias, né? E agradecendo a Deus por este dia maravilhoso, né? Tempo da Páscoa, que estamos vivendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.
Salve Maria Imaculada, Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. E segunda-feira estamos aqui juntos, né, mais uma vez para partilharmos sobre os falsos e os verdadeiros devotos. E aí, você acha que você é um verdadeiro devoto ou você está suspeitando que você é um falso devoto? Quando você começar a ler essa semana, você vai ver. E se você descobrir que você é um falso devoto, então vamos transformar isso, vamos ser verdadeiros devotos, tá? Existe um livro chamado Maria, de Rodrigo Álvares, que é uma biografia de Maria Santíssima. Eu já vi falar desse. Né?